Imagina que sem querer você é enviado para um Isekai e ao chegar lá você descobre que foi invocado por engano. Porém, ao medir o seu poder, você descobre que possui uma habilidade insanamente rara nesse mundo. Cola comigo nesse Isekai épico da temporada porque esse negócio aqui tá insano demais. O episódio começa com dois alunos caminhando sobre a escola e todo mundo achava que os dois eram um casal. E eles são tão popular que ninguém ousa em falar com eles. Eles são os presidentes do conselho estudantil, Suzune Nukami e Ryuzen Kazuki. Eles são os mais descolados da escola. No mundo sempre existirá pessoas que são o centro das atenções. Já o nosso protagonista Usato é o oposto disso. Ele é só um estudante comum que ninguém liga, mas ele tem um bom coração. Ele estava caminhando pela escola até que ele viu alguns pássaros abandonados. Ele cuidou dos pássaros para que eles crescessem grandes e fortes. O problema dele é que ele sempre esteve esperando algo especial acontecer com ele. Ele sempre quis ter uma vida extraordinária e fantástica. Começou então uma chuva do caramba e na hora de ir embora da escola, ele percebeu que algum trombadinha roubou o guarda-chuva dele. O cara deu azar demais. Além de ser excomungado, sofre bullying. Mas tinha um guarda-chuva lá de outra pessoa. E a regra é clara, se roubaram você, você rouba o próximo. Mas não, isso não é a coisa certa a se fazer. Ele vai acabar se envolvendo em problemas. Foi aí que ele se sentou e pensou que se pudesse usar magia, isso não seria nenhum problema pra ele. Mas é uma pena que magia não existe nesse mundo. Ele ficou horas e horas esperando a chuva passar, só que as horas foram se passando e nunca parava de chover. Foi aí que chegou a presidente do conselho, a própria Suzune, que percebeu que ele estava sem guarda-chuva e não ia conseguir ir embora. Ele já ficou em choque por conversar com uma deusa como ela. E ela não vai deixar um aluno sair dessa maneira no meio da chuva. Isso prejudicaria a dignidade da presidente do conselho. Então ela não vai permitir uma coisa dessa. Foi aí que chegou o presidente do conselho, Kazuki. Ele vai emprestar o guarda-chuva reserva dele pro Usato. Nisso dá pra ver que os presidentes do conselho são gente boa demais. O Usato até percebeu que o Kazuki sabe o nome dele mesmo nunca tendo conversado com ele. Pra você ver como que os caras são firmeza e gente boa demais. O Kazuki então emprestou o guarda-chuva pro Usato e ambos são pessoas legais. E eles até estão se chamando de apelido, porque já que eles são da mesma turma, não precisa de tanta formalidade. Agora todo mundo vai aproveitar pra ir embora juntinho. E o Usato tá achando que isso é um sonho. Ele tá ao lado de pessoas intocáveis, pessoas extremamente populares na escola. E de repente ele vai pra casa junto com os mais populares. Amanhã na escola ninguém vai acreditar, todo mundo vai ficar com inveja. Então eles foram caminhando pra casa embaixo da chuva, um pé de água violento caindo. Enquanto ele conversava com os presidentes, ele mesmo disse que achava que os dois eram metidos. É aquele papo, né? Antes de te conhecer, eu achava que você era metido. É normal, mas até eles mesmos não entendem o porquê que ninguém fala com eles. Eles se sentem meio esquisitos lá na escola, mas tá de boa. O que importa é que eles são sim gente boas demais. Mas pro Usato eles eram inacessíveis. Era impossível falar com eles. Eles são descolados demais. Sem contar que a Suzune não é uma aluna comum. Ela é a melhor aluna da escola com todas as notas perfeitas. Então todo mundo na escola, tanto os meninos quanto as meninas, acham que ela é uma divindade ou algo do tipo. Daí no meio do rolê, o Usato perguntou se os dois estavam namorando, porque esse é o boato que tá circulando na escola. Mas não, eles são apenas amigos. E eles passam bastante tempo juntos pelo fato de trabalharem juntos no conselho estudantil. Então é normal que pensem esse tipo de coisa. Todo mundo da escola acha que eles estão namorando. E o Usato foi o primeiro que teve a audácia e a coragem de perguntar isso diretamente pra eles. E ele já ganhou moral com a novinha, porque ele teve coragem de perguntar na cara deles. Daí eles caminharam mais um pouco e tá todo mundo pensando no que vai fazer depois que acabar o ensino médio. Mas ninguém sabe o que fazer ainda. Ninguém sabe o que quer fazer da vida depois que a escola acabar. Nem a própria Suzune sabe o que quer fazer. Por isso ela fica perguntando pra ver se alguém dá alguma ideia boa pra ela. A caminhada era longa e a chuva não parava. E o papo continuava sendo sobre o futuro. Até que a Suzune disse que sentia que esse mundo não era o lugar dela. Ela queria viver em um mundo diferente. O próprio Usato também tem esse tipo de sentimento. Parece que rolou uma conexão entre o Usato e a Suzune. Do nada um poste começou a entrar em curto e os presidentes começaram a escutar o som de um sino tocando. Um som muito estranho. Mas o Usato não tava escutando nada. Só a presidente e o presidente conseguiram escutar o som do sino. E o som tava ficando cada vez mais alto. Tá todo mundo assustado. Só que o Usato realmente não tava ouvindo nada. De repente um círculo mágico apareceu nos pés deles e eles começaram a ser enviados para uma dimensão alternativa. Eles estão sendo invocados para um outro mundo. E o Usato sabia disso porque ele gosta muito dessas fantasias. Só que a Suzune tava mais animada ainda com isso. Ela tava empolgada para ser enviada para um mundo de magia. Ela também gosta desse tipo de coisa. Do nada o círculo sumiu e eles foram enviados para outro mundo. Eles acordaram depois de horas em coma e acordaram direto dentro de um palácio da nobreza. Mas ninguém sabe o que definitivamente é esse lugar e quem são essas pessoas. E a Suzune tava ainda mais empolgadaça. O sonho dela era ir para um mundo de magia e o Usato tava certo. Esse lugar é o lugar que ela sempre quis encontrar. Então o rei começou a explicar o que tava rolando, só que o Kazuki já tava muito puto, o cara tava brabão. Esse rei é o rei Lloyd, o rei do reino Linger. Eles realmente estão na presença de um nobre de verdade. Então o rei explicou que eles foram invocados para esse mundo para serem grandes heróis. A Suzune tá mais animada que todo mundo, mas a galera realmente tá muito assustada. Esse mundo tá sendo atacado pelo rei dos demônios. E sim, existe um Lorde Demônio nesse mundo que precisa ser derrotado.
invocado. E o objetivo do Lorde Demônio é destruir o reino com a sua tropa de demônios. Ele tá expandindo o poder cada vez mais. Mas os únicos que podem derrotar o Lorde Demônio de uma vez por todas são os grandes heróis invocados. Só que o Kazuki não tá nem um pouco a fim de participar disso. Ele quer voltar pro mundo dele agora mesmo. Ele tem uma família lá do outro lado. Só que não é possível enviar o invocado de volta pro seu mundo original. Uma vez invocado, já era. É impossível mandar de volta. E o que vai acontecer agora é que eles vão ficar nesse mundo e vão ter que viver aqui agora em diante. Assim que o Kazuki atacar o rei, o exército do rei já apontou as armas pra ele e ele não tem escolha a não ser obedecer à nobreza. E não adianta começar uma briga agora. Vai ser inútil, o cara tá muito puto. O rei então caminha em direção a eles e o próprio rei se ajoelhou diante dos heróis. Ele precisa da ajuda dos heróis a todo custo. Em um futuro próximo, ele promete que vai encontrar um jeito de mandar eles de volta. Todo mundo ficou curvado perante os heróis, mas a Suzune quer saber como é que o rei sabe que eles são os verdadeiros heróis. Eles não sabem nada sobre eles. E foi que a serva do rei explicou que os heróis são indivíduos talentosos e com um poder natural. Se eles ouviram um sino tocando, isso prova que eles são verdadeiros heróis. E sim, eles ouviram mesmo o sino tocando. Mas o Zato não escutou nada. Isso significa que ele foi invocado para esse mundo por acaso. Ele é um intruso que foi envolvido na treta sem querer. Então eles foram até uma sala para medirem as habilidades mágicas que cada um tem. E assim que a Suzune viu o cristal, ela já sabia o que tinha que fazer. Ela tá acostumada com esse tipo de coisa. E o Kazuki percebeu que o Zato não parece estar incomodado por ter sido trazido pra cá. Ele tá bem de boa na verdade porque esse sempre foi o sonho dele. Só que a Suzune é de longe a que tá mais animada. Então ela começou a medir o seu poder e assim que ela tocou a mão na bola de mana, uma luz amarela começou a brilhar fortemente. O poder dela estava sendo canalizado na esfera. E essa cor significa que ela tem aptidão para magia do tipo trovão. E ela tem uma quantidade absurda de mana. Os poderes dela são absurdos. E ela tá toda feliz com esse poder. E agora é a vez do Kazuki. Assim que ele colocou a mão na esfera de mana, a cor mudou para branca. Isso significa que ele tem aptidão para magia de luz. Só que ele não sabe o que vai fazer com esse poder. Mas a Suzumi sabe que ele pode lançar raio laser e criar espadas de luz. Dos três, o Kazuki é o que tá mais perdido. Ele não tem noção nenhuma sobre isso. E a habilidade de luz é uma habilidade raríssima nesse mundo. Por fim, a vez do Zato, que foi trazido pra cá sem querer. Mesmo que tenha sido sem querer, ele ainda pode ter algum tipo de magia. Assim que ele encostou no cristal de mana, a cor mudou pra verde. Era uma cor muito linda e chamativa. Assim que olharam pra cara da subordinada do rei, ela tava apavorada. Esse tipo de magia não é nem um pouco normal. Ela já segurou o Zato pelo braço e foi avisar o rei imediatamente. Assim que ela chegou com o Zato na sala do rei, ela foi revelar quais eram as habilidades dele. Todos possuem habilidades incríveis, mas o Zato é diferente. Quando ela disse que a cor do cristal ficou verde, até o rei entrou em choque. Todo mundo ficou se tremendo todo de medo na sala. O rei precisa mandar o Zato pra longe o mais rápido possível, pra manter ele em segurança absoluta. Nessa mesma hora, uma mulher estava se aproximando da sala do rei. As habilidades do Zato são extremamente perigosas, e é o estilo de mana mais raro que existe nesse mundo. Do nada, a mulher abriu a porta da sala do rei e ela chegou na hora errada. Ela chegou no momento em que não deveria ter chegado. Agora, eles têm um grande problema pela frente. Ela veio pra saber como que foi o ritual de invocação. Ela também quer saber quais são os poderes dos invocados. Assim que ela olhou pro Zato, ele já sentiu uma pressão esmagadora vindo dessa mulher. E ele percebeu que ela é o perigo em pessoa. Mas o rei começou a cobertar o Zato dizendo que ele não tem nenhum tipo de poder. Ele só veio parar nesse lugar por acaso, é só um cara comum. Essa mulher se chama Rose e ela faz parte da equipe de resgate do reino. E o Zato ficou apavorado. Ela parece mais uma pessoa que tira vidas do que uma que salva. Foi aí que a subordinada mandou a Rose ir até a sala de cristal, pra ela ver os heróis que foram invocados. E assim que ela começou a caminhar em direção dos heróis, o rei prometeu que ia arrumar um lugar pro Zato descansar até que ele soubesse o que fazer com ele. Só que o Zato sem querer perguntou qual que era daquela magia da cor verde. Quando a Rose escutou isso, ela já ficou frenética. Ela escutou que ele tinha uma magia da cor verde. E assim que ela foi pegar o Zato, a subordinada do rei já lançou uma magia nele pra mandar ele pra fora do castelo o mais rápido possível. Ele foi arremessado por uma bolha pra fora, só que a Rose já deu um salto em direção ao Zato. Ela vai atrás dele de qualquer maneira. O Zato tava dentro de uma bolha de água, só que a Rose conseguiu dar um golpe nele no céu que deixou ele desacordado. E depois levou o corpo dele embora. Isso foi surreal demais. Então Rose prometeu que vai levar o Zato e vai treinar ele pra que ele seja um respeitável usuário de cura. E sim, o poder do Zato é o poder de cura. Os usuários de cura são incrivelmente raros nesse mundo. Depois os presidentes descobriram que ele tinha sido levado. Ele não vai ser morto nem nada do tipo. O único problema é que o treinamento da Rose é muito pesado. A própria Rose também é uma usuária de magia de cura. Só que ela pretende treinar ele com seus métodos de treino arcaicos. Métodos distintos. Poucas pessoas sobrevivem ao treinamento dela, pelo fato de ser muito pesado. Mas se ele treinar certo, ele vai ficar bem. Assim que o Zato chegou na casa dela, ela explicou pra ele que as habilidades dele são focadas em cura. E a partir de hoje, a equipe de resgate vai ser a casa dele. Ela já chamou todos os subordinados dela e todos eles chegaram frenéticos. Todos eles dão muito medo. Mas a partir de hoje começa o treinamento do Zato. O treinamento dele vai fazer ele virar um monstro de tão poderoso. O maior usuário de cura que já existiu nesse mundo. Os subordinados dela já estavam assustando o novato.
Zato. O Zato já tava ficando com um brioco na mão, mas esses caras parecem até ser gente boa. Todos eles são subordinados da Rose, mas nenhum deles tem magia do tipo cura. Só existem mais outros 2 usuários de cura nesse mundo, por isso essa habilidade é incrivelmente rara. E a Rose prometeu que vai ser ela que vai treinar o Zato. A partir de hoje ela vai ser a mestre dele. Só que o Zato tá tão em choque que ele não tá nem um pouco a fim de treinar com ela, mas ele não tem opção de recusar, ele vai ter que aceitar de qualquer maneira. O Zato tá ferrado, ele com certeza vai passar pelo inferno nesse mundo. E assim que anoiteceu, o Zato foi pro quarto dele pra dormir e ele acha que vai dar tudo certo. Enquanto isso, a Rose tava pensando em como será o treinamento de um usuário de cura de outro mundo. Com isso, o episódio acaba e eu gostei bastante desse primeiro episódio e eu espero que os próximos episódios sejam incríveis. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar um like brabo pra fortalecer. E também não esquece de se inscrever aí, demorou? Então é isso, meu parceiro, o vídeo fica por aqui, falou e até a próxima.